Olá pessoal, aqui é o Vitor, professor de filosofia de vocês. Estamos dando início às nossas aulas virtuais. Espero que gostem, tirem dúvidas e, pessoal, hashtag fique em casa, por favor. Então, na aula de hoje nós iremos discutir sobre o que é filosofia e um pouco sobre o seu surgimento na história. Então, para que a gente consiga compreender um pouco melhor sobre o que diabo significa isso, vamos tentar relembrar aí como que as pessoas explicavam as coisas antes de surgirem aqueles loucos do Sócrates, Platão, Aristóteles e companhia. E o modo que a gente tinha de entender a realidade estava centrado em uma coisa principal, que vocês devem conhecer muito bem, que é aquilo que nós chamamos de mito. O mito nada mais é do que explicações fantásticas da realidade, nas quais não se baseiam em boas provas, não se preocupam em fundamentá-las com provas adequadas. Então, por exemplo, os gregos viam o raio caindo e a maneira que eles tinham de entender isso é contando uma historinha, né? No caso, eles usavam Zeus, né? Existe um deus, que é o Zeus, que seria o rei do trovão, e que é responsável por fazer com que os raios caiam. Em geral, essas histórias eram anedóticas e, de certa maneira, não se tinha uma preocupação com averiguações mais sérias sobre se aquilo se configurava como verdade. Até que surgiu o movimento de uns caras bem malucos, se perguntando: será que aquilo que a tradição nos ensina é de fato verdadeiro? Será que aquilo que nós aprendemos como sendo a realidade tem boas comprovações de que as coisas são realmente assim? E daí surgiram as primeiras pessoas que tentarão dar conta, na verdade, de explicar a realidade de uma maneira pela qual não se baseia apenas no que a tradição diz, mas sim em boas provas de que as coisas são realmente assim. Então, nós tivemos aí, inicialmente, por volta de 400 a.C., aquilo que a gente chama de o movimento dos pré-socráticos, que eram os filósofos, que nós não temos muitas coisas sobre eles, que não possuem sistemas filosóficos muito completos, mas que tentaram fazer diversas discussões nas quais explicavam o porquê das coisas. Na verdade, isso é um pouco polêmico falar primeiras, só abrindo parênteses, porque o movimento tradicional surgiu na Grécia, mas nós teremos aí ao redor do mundo, em outras localidades, pessoas que fizeram coisas parecidas, mas não de forma tão contundente como foi na Grécia. Fechando parênteses, a gente teve um primeiro movimento muito importante relacionados à tentativa de tentar descobrir a origem das coisas, qual que seria, no caso, o elemento principal, e que tiveram como participantes Tales de Mileto, defendendo a ideia de que tudo é água, Heráclito defendendo a ideia de que tudo é fogo, Anaxímenes defendendo que tudo é ar, e diversos outros filósofos que tentavam trazer explicações sobre essas questões que não recorressem àquilo que as tradições simplesmente entregam como sendo a verdade. E vocês podem pensar que isso é um pouco esquisito, porque por mais que a filosofia se inicie com essa tentativa de dar explicações baseadas na razão, em boas provas, as explicações iniciais eram um pouco meio malucas, né? Será que realmente seria razoável falar que o elemento principal seria a água? Mas aí é necessário que se coloque também uma perspectiva histórica para que se entenda isso. Bom, no caso dos pré-socráticos, o fato de viverem em 400 a.C. faz com que o método de prova que eles tinham, dado que não era uma coisa muito sofisticada, porque a ciência não foi bem desenvolvida ainda, na verdade nem tinha sido começada a ser desenvolvida de fato, era baseado em questões mais voltadas àquilo que eles percebiam da realidade. Então, se vocês tentarem olhar um pouco sobre o mundo,
de uma maneira mais intuitiva, perceberá que os seres humanos dependem de água para sobreviver, tal como os animais e as vegetações em geral no mundo, e, portanto, fica intuitivo pensar, no caso, que o elemento principal seria a água. Isso é só um exemplo para vocês entenderem o porquê das explicações iniciais serem desse tipo. E na medida em que a filosofia foi sendo desenvolvida, explicações mais sofisticadas foram surgindo e nós começamos a ter cada vez mais entendimentos complexos sobre o mundo. E cala a boca, cachorro, para eu poder explicar as coisas. Um momento. Vamos lá. Duas horas depois. Ok, pessoal, então resolvido nossos problemas técnicos, podemos voltar para a nossa conversa. Bom, eu estava dizendo que os pré-socráticos explicavam a realidade de forma que fosse contrária ao modo com que as tradições tentavam dar explicações. E na medida em que foi passando o tempo, os nossos mecanismos de conseguir captar verdades no mundo foram ficando mais sofisticados, de tal maneira em que nós possamos, a partir daí, dar melhores explicações ao longo da história e conseguir entender como as coisas de fato são. E você pode estar aí, de forma legítima, se questionando, falando, tá, já entendi de todas essas coisas, mas é a questão aí, principal do vídeo aí que você está enrolando até agora e não fala. O que é filosofia, afinal? Calma lá, a gente vai chegar. Uma maneira tradicional que a gente tem de conseguir trabalhar o significado de filosofia é pensando na sua etimologia, que vem de origem grega, dado que a filosofia nasceu na Grécia, e que, no caso, se pega o termo filosofia, que parte de dois termos distintos na língua grega, que no caso é psilos e sofia, e juntando os dois, que psilos significa amor, amizade, e sofia significa sabedoria, se daria então que a filosofia seria o amor, a sabedoria. Ó que fofo. Ó que muito fofo, né? Bom, é uma definição que é muito usada, porém demasiado vaga para que você entenda realmente o que significa filosofia. Porque seria bem estranho que, com base nisso, uma pessoa saiba o que de fato um filósofo faz e o que caracteriza a atividade da filosofia. Você não pensaria aí que um filósofo fique em casa amando a sabedoria, porque ia ser uma coisa muito estranha, né? Então, para que a gente consiga entender isso de forma mais clara, talvez fosse interessante que a gente olhasse para a filosofia no seu nascimento e pegasse aquilo que caracterizou a atividade do filósofo e o que diferenciou das outras formas de explicação que a gente tinha tradicionalmente. Então você tem aí que a filosofia consistia em uma atividade na qual se buscava explicar a realidade se baseando em boas evidências e também abertas a mudar de opinião dado novas provas que eram apresentadas. E há uma adjetivação que nós damos para um sujeito que se comporta dessa maneira. E essa palavrinha se chama racional. Um sujeito é racional na medida em que suas crenças e ações, né, no caso as suas razões para agir, né, se baseiam em boas justificações, nas quais se pautam em uma busca pela verdade, ou, no caso, a gente pensar em ações adequadas, de uma maneira na qual o faça ter uma postura intelectual que o coloca mais próximo da verdade, né? Então, a filosofia poderia-se dizer que seria o campo de estudos que tenta explicar o mundo de forma racional. Agora tá mais interessante, né? Tá ficando bacana, mas vamos lá. Porque, por mais que essa definição seja melhor do que a anterior, para se entender o que de fato é a filosofia, há um problema histórico aí. Porque, no início, de fato, tudo que se envolvia
de explicação racional era a explicação filosófica. A explicação do porquê as coisas caíam e sobre a anatomia dos animais eram destinadas àquilo que a gente chamava de filosofia natural. Porém, na medida em que o tempo foi passando, em que esses campos foram ganhando notoriedade, eles foram deixando de ser considerados como filosofia e se adentrando em disciplinas específicas. No caso, a disciplina que estuda como as coisas caem é chamada de física, e a disciplina que estuda a anatomia dos animais é chamada de biologia. Então, a filosofia, contemporaneamente, é tratada de forma distinta das outras áreas do conhecimento que nela surgiram. Então, é importante que você tenha aí uma definição de filosofia que seja capaz de adferir dessas outras ciências, que também são explicações racionais da realidade. E aí vai, uma definição razoável de filosofia, talvez poderia ser: filosofia é uma atividade, no caso, um campo de estudos, que explica o mundo de forma racional e que tem como objeto de estudo conceitos que estão presentes nas ciências e no nosso cotidiano. Então, o que vai diferenciar a filosofia das outras ciências é que o objeto de estudo da filosofia são conceitos. O filósofo é aquele cara que pega os conceitos mais básicos, que você provavelmente nem parou para pensar no significado real deles, como felicidade, conhecimento, verdade, e tenta dar uma explicação adequada sobre o seu significado e discute implicações que podem surgir a partir dele. Por exemplo, a discussão sobre o que é o sentido da vida nos dá um problema filosófico tremendo de saber se as vidas têm ou não, de fato, sentido. Então, aí agora a gente já tem uma caracterização melhor sobre o que seria, de fato, a filosofia. E para que isso fique ainda mais claro, imagine que você tenha um psicólogo que esteja investigando sobre se as pessoas na África são mais ou menos felizes do que as pessoas da Escandinávia. Esse trabalho diferencia do trabalho do filósofo, porque a prova vai ser uma prova empírica. Como assim uma prova empírica, professor? A prova pode ser encontrada no mundo, investigando, se de fato as pessoas na África são mais felizes do que as pessoas na Escandinávia. O que vai determinar se essa afirmação é verdadeira ou falsa, se elas são mais felizes, será elementos no mundo que trarão essa resposta. No caso da filosofia, o debate é um pouco anterior. O filósofo vai tentar discutir sobre se o conceito que a gente tem de felicidade seria adequado. E a nossa prova sobre o que é felicidade não será empírica, não é olhando no mundo que a gente descobre o que significa felicidade, por mais que a parte empírica seja importante. De certa maneira, os debates em filosofia são argumentativos e acontecem aquilo que a gente chama de a priori, são de modo a priori. E a gente vai discutir depois o que significa esse tal de a priori. Que basicamente, de forma corriqueira, a gente pode dizer aqui que é sem depender, que é independente das experiências. Então, seria mais ou menos como a matemática. Quando o matemático calcula que 2 mais 2 é igual a 4, ele não olhou para o mundo e caçou o 2 no mundo, e outro caçou o 2 no mundo, viu que os dois juntavam e transformavam em 4. É de uma maneira que parte de certas intuições e que se usa métodos para que essas intuições sejam de fato consistentes. E no caso da aritmética, você tem modos precisos para isso. O problema da filosofia é que nossos métodos não nos dão ainda uma maneira clara de resolver os problemas, por mais que o modo de trabalhar seja mais próximo da matemática. Então, a gente tem aí que a filosofia depende de certos conhecimentos empíricos, porém que não são determinantes para saber se
aquilo que está defendendo é verdadeiro ou falso. Temos também que a filosofia é um estudo racional sobre o mundo, pelo qual o objeto de estudo são conceitos. E, para poder finalizar, eu queria aqui dar um exemplo de perguntas que se fazem em filosofia. A gente tem, por exemplo, que eu já citei, o que seria a verdade? A vida tem sentido? O que é a justiça? Como devemos agir? O que é conhecimento? Qual a maneira adequada que temos de poder justificar aquilo que acreditamos? São esse e vários outros objetos de estudo da filosofia e perguntas que se fazemos que tentam dar conta da realidade e é aquilo que sustenta a nossa visão de mundo de uma maneira mais ampla e se torna importantíssima não só para nós mesmos, mas também para que os conceitos trabalhados na ciência, como eu citei no caso da felicidade, estejam bem afunilados para que as discussões fiquem cada vez mais claras. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deem retornos aí nos comentários, deixem dúvidas, que na próxima aula nós discutiremos sobre as questões do Enem pertinentes a esse conteúdo. Vou dar aí algumas questões que exemplificam essa problemática no significado de filosofia, a caracterização do início da filosofia, e vou tentar resolver com vocês, e também responderei as dúvidas na próxima aula, assim que possível. Então é isso, pessoal. Um abraço. Até mais.